essas situações acabam deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? O que fazer num caso desses? Eu até estava conversando aqui, Faraco, com a doutora Paula Farias, que está desde o comecinho do jornal com a gente, recebendo as perguntas que você de casa está mandando sobre aluguel, compra de imóveis, tudo que envolve o direito imobiliário. E eu perguntava, né, alguma pergunta relacionada a esse tipo de problema que a gente mostrou em Criciúma e Itajaí? Chegou alguma pergunta desse tipo? Várias perguntas. Realmente muitas pessoas recebem o imóvel e verificam que tem vícios na construção, rachaduras, infiltrações. É bastante importante que esse comprador faça a vistoria no momento de receber as chaves, que ele anote todas as irregularidades que constatar e cobre da incorporadora por essas reformas para que evite futuros prejuízos. Um olhar mais atento na hora da vistoria, né? Um olhar mais atento, porque o comprador está muito ansioso em receber essas chaves e entrar logo no imóvel, mas é importante que ele tenha cuidado, porque é um momento muito delicado da compra desse imóvel e da mudança. Em relação à compra de imóvel, a aluguel, que a gente estava falando desde o comecinho do jornal, né? Algumas perguntas, que tipo de perguntas chegaram aqui pra gente? Chegaram algumas questões com referente ao imóvel residencial, se é possível transformá-lo em comercial. É preciso ter a autorização do proprietário, porque quando a gente transforma o imóvel residencial em comercial, o habite-se dele é alterado, então sofre uma alteração também no IPTU, que pode vir a ser maior esse valor, e então isso precisa de autorização do proprietário. Questionaram também sobre o prazo desse contrato. O prazo para as locações residenciais tem que ser de no mínimo 30 meses, então não pode ser cobrado do inquilino, o proprietário não pode reaver esse imóvel antes do fim desse prazo e, lógico, depois disso pode sim acontecer um novo contrato. Em relação ainda, né, aluguel de imóvel, a gente sabe que essa relação locador-locatário tem aí no meio, né, muitas vezes uma imobiliária. Essa relação, ela é um pouco difícil muitas vezes, né? Saber exatamente o que é direito e o que é dever como locador, vamos falar assim, né? É verdade. A imobiliária tem a sua obrigação de intermediar com segurança e levar segurança para as duas partes, tanto para o locador quanto para o locatário. Mas é muito importante que os dois também estejam amparados por um profissional habilitado para trazer quais são as obrigações, direitos e deveres. Como eu falei, ao inquilino do imóvel residencial é necessário que o prazo seja de 30 meses. E muitas vezes, na prática, a gente vê contratos diferentes disso, o que pode trazer certo transtorno. Eu estava espiando aqui porque as perguntas não param de chegar, gente. Então, o WhatsApp está aberto aqui no computador e também muitas perguntas ali relacionadas à vistoria do apartamento, né? Que isso também é uma coisa um ponto que pega muita gente na hora de devolver o apartamento. E aí entra aquele olhar atento lá que a gente estava falando da compra do imóvel, né? Exatamente. Na hora de entrar, mesmo que seja por um aluguel, ter esse olhar mais atento para a vistoria, porque a gente tem uma vistoria final na hora de entregar esse imóvel. Exatamente. Tirar bastante fotos, às vezes até vídeo. E é importante que o inquilino saiba que nem sempre melhorias no imóvel é o que o proprietário busca e poderá fazer com que ele entregue aquele imóvel assim. Porque se a gente pensar num imóvel comercial, ainda que haja melhorias, pode ser que dificulte esse aluguel para um próximo inquilino ainda com aquelas melhorias. Então, o proprietário pode sim requerer que o imóvel seja entregue exatamente como foi alugado. E em relação à depreciação, né? Porque vamos dizer que eu aluguei uma casa aí por 5, 8 anos. Também tem essa questão do imóvel, vai depreciando, né? Como que eu vou devolver exatamente como eu peguei? Há um limite, há uma tolerância? Há um limite, claro. É necessário, primeiramente, que todas as reformas sejam feitas com o aval desse proprietário, que ele tenha ciência disso. Algumas vezes é possível que haja um acordo até com a intermediação da imobiliária para que seja abatido do valor do aluguel, se o proprietário verificar que aquilo é uma melhoria que pode sim fazer com que o aluguel seja mais fácil futuramente. Uma última pergunta bem rapidinho que chegou ali em relação a prazos das construtoras, né? A pessoa vai e compra vai na compra de imóvel, compra um imóvel, às vezes passa muito tempo antes pagando, fez tudo certinho e aí a construtora atrasa e depois atrasa novamente. Como é que fica essa relação, esse direito do proprietário do imóvel em relação aos prazos? O comprador, ele tem o direito de rescindir esse contrato a partir do momento que há atraso na entrega da obra. O judiciário hoje aceita uma tolerância de até 180 dias, desde que a incorporadora notifique o comprador
do porquê desses atrasos e a rescisão, quando é necessária, o comprador tem acesso e direito a 100% dos valores já pagos com juros e correção. Importante também, se ele paga evolução de obra para o banco financiador nesse período de atraso, essa evolução pode ser suspensa, uma vez que esse atraso é que está prejudicando e fazendo com que haja essa cobrança da evolução. Informação é sempre muito importante. Enquanto a doutora está falando, não param de chegar as mensagens. A gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia Santa Catarina até às 7h30 da manhã. Ela vai tentando responder aí todo mundo. Não dá tempo, não dá como responder, não tem tempo para a gente responder todas as dúvidas, mas é sempre importante que você fique atento e vá buscar um auxílio. Porque informação é sempre bem-vinda, né, Rafael Faraco? Por isso Tenho Direito é um quadro que está sempre aí ajudando quem está nos assistindo aqui no Bom Dia Santa Catarina. Dando espaço para assuntos como esse, sem dúvida alguma, né? Várias dúvidas foram sanadas, muita gente se identificando, com certeza. 6h59, mais uma vez obrigado então a doutora Paula Farias. E você, Mariana, vem para o estúdio aqui, falta mais uma meia hora de jornal, não vai desviar o caminho para o café, que ainda não é a hora, hein? Tá? Daqui a pouco a gente continua juntos por aqui. Enquanto isso, eu vou tocando. 7h em ponto, pontualmente 7h.